Começando mais um estudo semanal aqui para a primeira semana de dezembro, último mês do ano. E antes eu começo a falar a minha análise para essa semana, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembre-se também de ativar o sininho para receber a notificação dos vídeos todos os dias. Dito os avisos, bora lá pro gráfico. Hoje eu vou falar mais detalhado aqui o estudo, porque eu estou colocando o pessoal da nova turma para acompanhar, então eu vou falar de coisas mais aprofundadas. E aí nas próximas semanas eu vou só fazer uns resumos e as atualizações de cada semana. Beleza, bora lá falar primeiro em relação ao dólar. Então, falando primeiro em relação ao tempo gráfico mensal do dólar, aqui desativado, né, o Ctrl J, Ctrl K, então não tem os splits. A gente vê aí o movimento do dólar subindo ao longo dos anos, né? E essa subida está respeitando aqui SLT. SLT aqui, ela foi muito importante esse ano, tanto é que nos primeiros meses do ano, ela estava respeitando como suporte e aí explodiu o movimento. Então a LT ainda segue relevante para o futuro agora. Para o futuro, porque para voltar para ela são muitos pontos. É o tempo gráfico mensal, né? Muita coisa aqui. Outra coisa que a gente também percebia, que desde a pandemia o movimento começou a cair em forma de canal. Um canal aqui que durou praticamente 4 anos, tá? E aí, esse canal, nessa posição que está, pode ser uma bandeira de alta, que no momento que está acontecendo essas últimas semanas, está tentando romper para confirmar essa bandeira. Então, aqui nós estamos tendo o teste desse rompimento dessa bandeira nesse exato momento. Mas, da LT já foi rompida. A LT já foi rompida ali meados de junho desse ano, com uma barra forte, inclusive. Durante esse movimento aqui, início desse ano, estava bem parado, né? 4, 5 primeiros meses do ano, uma volatilidade bem chatinha. Só que depois a gente percebe o que o movimento acabou fazendo. Um fundo duplo também dentro do canal para romper aqui essa bandeira. Enfim, o movimento aqui fez 7 meses de alta, o que não é normal, 7 meses de alta. Precisou de uma correção, até porque subiu de forma esticada, vários candles, né? Chegou nessa região desse topo aqui, de forma esticada. E aí esse candle aqui de agosto, olha como esse candle foi volátil. Ele rompeu essa máxima, rompeu aqui também, testou essa região, voltou e fechou um belo candle de rejeição. Nessa época aqui, eu estava até comentando que isso aqui poderia, duas possibilidades. Ser uma resistência, e aí a gente ter um movimento retornando, para deixar o mercado agora lateral, acabou não fazendo isso. Qual que era a outra probabilidade? Isso aqui será apenas um pullback de média para voltar a subir. E aí, se a gente for olhar aqui em relação à média, a gente tem um pullback da média 9, azul. O que o mercado fez no mensal? Pullback. E olha o candle maravilhoso que fechou aqui no mês de outubro. Lindo, lindo, lindo. E aí, olhando isso aqui pelo mensal, se isso aqui não fosse mensal, fosse 5 minutos, isso aqui seria gatilho de compra. Olhando pelo pullback de média. Então, se o mensal fez isso, imagina o estrago que vai ser, né? E a gente está vendo o resultado desse estrago. Então, sim, o movimento está aí confirmando esse pullback. Acabou rompendo a nossa máxima histórica aí esses últimos dias. Então, testou a nossa máxima aqui. Só que o fechamento mesmo, o fechamento já tinha batido recorde. Fechar, né? Porque aquele dia aqui, essa época, aquele mês, fechou aqui. Então, fechamento já tinha batido recorde. Agora, máxima não tinha. Agora foi. Agora já rompeu. Então, nós estamos em um cenário que para cima não tem nada. Não houve nenhuma negociação aqui. Não teve passado. O que eu posso fazer em relação a isso, então, já que eu não tenho passado? Projetar possíveis alvos. Olhando em relação a esse pullbackzinho que fez, se eu traçar desse fundo com esse topo, a gente vê que o primeiro alvo seria aqui, o 100% aqui, o último alvo lá em cima. Então ainda tem espaço para subir. Só que detalhe, a gente já chegou bem perto dessa região aqui. Bem perto desse primeiro. Outro, né, que a gente teve lá embaixo, do movimento do fundo duplo. Então se eu pegar desse fundo com esse topo, todos os alvos acabaram de preencher. Isso aqui é importante ressaltar. O último alvo do fundo duplo já preenchido com sucesso, tá? Foi essa semana aí, 6,70. Então, preenchido esse último alvo aqui. Pode ser um ponto já de possível trava aqui. Outras projeções que eu tenho, infelizmente não tenho nenhuma próxima. Porque se eu marcar em relação a essa bandeira para cima, ixi, o alvo vai ser lá em cima. Aí eu teria que marcar, vai ser lá quase R$7. Então, assim, tá muito longe esse preço, né? Então, vamos focar no mais recente, que nós já estamos bem próximo de possíveis travas. Outra coisa também que algumas pessoas fazem, né?
Olhando essa barra aqui dessa impulsão pelo mensal, se eu pegar essa barra e projetar ela para cima, a gente vê que o 100% também foi quase testado. Então é como se fosse ela espelhada para cima. Praticamente quase testado ali o 100%, o espelhamento desse movimento, né? Enfim, possível trava aqui. Outros fatores que eu acho que essa região vai ser muito forte. Se eu for olhar alguns indicadores, como por exemplo o IFR, ele está sobrecomprado. Não só o fato de estar sobrecomprado, região importante, né? Quanto maior o tempo gráfico, mais forte é. Aqui, por exemplo, respeitou. O preço não conseguiu subir. Não conseguiu. Aqui atrás, respeitou. Aqui atrás também. Então, nós estamos aí, sendo que aqui também foi testado, voltou a corrigir, voltou novamente a ficar sobrecomprado. Só que não só isso, divergência de IFR também. O IFR não renovou máxima, porém o gráfico renovou. Renovou topo aqui. E isso é uma divergência, tá? E aí é um cenário que, por mais que venha subir, nós não estamos em um cenário saudável. Outro fator importante, bem na cara de canal de Keltner aqui, olhando pelo mini, né? Agora, se eu for olhar pelo Dow Food, pode às vezes trazer divergência, mas não. É aqui mesmo, então tá certo. Nós estamos aí bem na cara de Keltner no mensal, hein? Que a última vez que chegou foi nessa região aqui no Dow Food, que foi lá na época da pandemia. Então, assim, o cenário, olhando o gráfico, já é de possível trava, tá? Está sobrecomprado, pode até continuar subindo por alguns pontos, mas não vai estar em nenhum momento aqui mais saudável. Não vai estar saudável. Aqui o mensal já está berrando aqui uma situação de esticado demais, muito esticado, divergente. E isso não é legal, tá? Não é legal. Se a gente for olhar em relação a meses do ano, já finalizou 11 meses, só tivemos 2 negativos. É um cenário anual bem forte mesmo de dólar. Se a gente for olhar então por ano aqui, então um cenário que o dólar acaba tendo mais candles positivos anuais, né? Mas enfim, voltando pro mensal aqui, do mensal pelo menos só isso. Então é um caso de pullback mesmo, normal. Aí é aquilo, né? O gráfico já tinha feito pullback, um cenário altista. Aí vem a notícia depois, a notícia do pacote lá de corte que não foi bem corte. Então o gráfico já tinha dado esse pullback aqui há um mês atrás. Já tinha dado esse pullback. E aí confirmou o pullback graficamente, mas a notícia veio depois para justificar o movimento, né? Só que o gráfico já estava aí meio que mostrando pra gente que esse movimento infelizmente poderia acontecer. E um detalhe interessante, quando fez esses 2 candles de rejeição, né, tinha comentado que eu tava doido para romper esse fundo para confirmar esse padrão de baixa. Só que não rompeu. E aí, infelizmente, o cenário todo estragou e acabou rompendo, foi a máxima. Indo pro semanal, que a gente tem aqui. Há um tempo atrás eu estava comentando que isso aqui poderia ser um ombro, cabeça a ombro, né? Que poderia ser um cenário aqui para um padrão de reversão para poder cair mais, porque nós temos favelo gap aqui embaixo. Só que a mínima que bate com aquele cenário lá do mensal, esse caixote aqui não foi rompida. Então não houve a confirmação dessa figura nem desses padrões. E aí, infelizmente, acabou rompendo o ombro, né? Rompeu o ombro, acabou subindo de forma esticada, testou na sua região desse candle aqui, nesse dia. Eu falei que até poderia seguir subindo, infelizmente, só que se essa subida fosse acontecer, não seria saudável, porque também foi formada aqui praticamente 3, 4, 5 semanas de alta consecutiva. Precisava corrigir. O movimento já corrigiu logo na semana seguinte, na outra, fazendo como se fosse um triângulo aqui, vai dar para ver em tempo gráfico menor. Só que esse movimento a gente vê como que foi forte, né? Esse ombro aqui do oco que estava formando acabou servindo como troca de polaridade. Não conseguiu cair. Não conseguiu. E isso aqui acabou sendo um pullback da média de novo também do semanal para impulsionar para cima. Só que repare como que em relação à média de 9, né, um cenário aqui, a gente está tendo o movimento da média. Os pullbacks, né, estão muito estranhos. O último bonito foi esse. Depois foi um pullback agressivo, que não preencheu contagem, né? Esse pullback invadiu a média de 50, mas acabou voltando a subir. Esse de novo aqui agora está renovando o máximo. Só que reparem como que elas estão abertas, né? De uma forma meio estranha. Não estou confiante nesse movimento aqui, tá? Um outro cenário que a gente pode começar a imaginar também é em relação a esses últimos topos. Talvez vai começar aqui a fazer uma LT. E uma LT aqui também, tá? Com cara de subida em forma de canal, tá? Vamos pensar nisso a longo prazo, né? Porque ainda não foi confirmado, porque só tem 2 toques aqui por enquanto. E aqui praticamente só 1 ou 2. E se isso confirmar, as médias acabam confirmando que elas não estavam em bem uma tendência boa, né? Já estão começando a identificar que não estão em uma tendência saudável.
E se isso aqui for um fator importante, a gente pode ter o início de uma correção essa semana, tá? Que isso aqui é o gráfico semanal. Então, se essa LT for realmente respeitar, a gente pode ver aí um início de correção para buscar a LT inferior. E aí vai ser um ponto importante aqui no futuro. Outra coisa em relação ao semanal. Olha um rompimento como que foi, né? Rompimento dessa região aqui. Um rompimento de forma com um candle enorme. Só que esse candle aqui acabou tendo, né, essa velocidade porque pegou liquidez. Pegou um ponto extremamente, uma liquidez externa, é a máxima do dólar. É normal dar essa velocidade, ainda mais que fez esse respiro, fez a combustão, aí pegou velocidade e aí explodiu o movimento. Só que subiu com uma forma de um candle enorme. A variação de pontos nessa semana foi absurda. Se for ver aqui, 360. Em relação a essa queda aqui, a mesma coisa. Então agora a gente teve um movimento foi de alta, só que esse já teve rejeição no topo, ó. A gente teve um candle com rejeição no topo de quase 120 pontos. Então tem rejeição aqui no topo. É como se a liquidez acabou. A liquidez dos stops de quem está vendido já era. Acabou aqui a liquidez. E aí o movimento de rejeição já começa a voltar. Outro fator importante, só ressaltando, se no mensal está sobrecomprado, no semanal também está. E aqui a gente começa a ter uma confirmação de possível canal. Olha como está bem mais claro aqui olhando para o médias, né? Como o cenário está indo. E aí, se a gente for ver, divergência de FR também, ó. Topos mais baixos, topos aqui do gráfico mais alto. Então, vai ser uma subida bem estranha. Se preparem para subidas estranhas. Outra coisa em relação ao semanal, aqui por volume financeiro, a gente vê que essa semana foi um volume muito forte. Um volume forte, normal. Aqui confirmou o pullback e aí o movimento forte de alta. Só que o volume pela região que está pode ser um volume aqui de possível... como que eu posso dizer? Como se fosse uma possível exaustão, tá? Porque já começou aqui de baixo o movimento. A ignição foi aqui embaixo. Aqui já começa sinal de exaustão. Então, eu não estou confiante aqui para continuar essa alta. Outra coisa interessante que de vez em quando eu estou reparando que quando o DI mais, DI menos tem uma quebra tão forte assim, às vezes é um movimento falso, tá? Aqui aconteceu isso, depois voltou. Deixa eu ver outro que teve. Aqui aconteceu isso, depois o cenário voltou. Então está tendo uma quebra muito forte dessa linha aqui, desse indicador. Uma coisa que eu estou reparando aí com o tempo de tela. Não estou confiante nesse movimento para prosseguir as altas, tá? E aí, indo agora para do diário, do semanal, beleza. E agora falando em relação ao diário. E que a gente tem aqui. Diário do dólar. A gente tem um cenário aqui quase cravado Keltner, né? E aí o cenário de Keltner aqui quase cravado com sucesso. E aí a gente vê quase uma confirmação também desse canal. Então, ó, aqui já estou achando até relevante considerar realmente esse canal marcado aqui. Só que engraçado que eu estou vendo melhor nesse layout do que outro. Deixa eu só marcar aqui uma hipótese de uma LT. E aí compartilhar, compartilhar esse LT para baixo. Futuramente, quem sabe ela venha a ser testada. Vou compartilhar aqui no meu outro layout, porque eu estou achando mais fácil ver por esse do que pelo outro. Aí eu compartilho, tiro desse aqui, volto para cá, e aí agora fica mais claro. Agora sim. Então, temos aqui o teste do Keltner, tem aqui o teste dessa possível LT que eu estou marcando. Mas o mais assim, bonito de tudo, né, que a gente teve aqui ao longo desses dias, um triângulo simétrico, que é um padrão que se vem desse movimento tende a ser de continuidade. E aí se eu for confirmar, marcar espelhamento desse fundo com esse topo, a gente vê que chegou muito perto do 100%, que já é um ponto de possível trava muito forte, né? E aqui foi uma troca de polaridade muito importante, inclusive eu vou deixar ela ainda marcada. E aí nós tivemos aqui quase próximo 100%, enfim, várias confluências para ser uma possível trava. Temos aqui um candle PFR fechando no diário, um candle que teve uma baita rejeição de topo e voltou muito forte. Muito, muito forte. Aqui indicando até um possível falso rompimento desse topo dessa máxima histórica. Eu acredito que isso vai acabar acontecendo, tá? Eu vou só atualizar aqui como esse caixote está marcado para eu deixar bem claro que a nossa região de máxima histórica, a linha antes, né, era essa aqui. E aí nós chegamos a ter, né, essa máxima aqui. Então, estou achando que o movimento vai voltar. Isso aqui é price action puro. Análise técnica também pura. Aqui, indicadores, está sobrecomprado, divergência bem clara, topos mais baixos de FR, topo mais alto de gráfico, né? Isso aqui não é legal. Movimento aqui
teve uma barra muito forte com indicação de exaustão. E se a gente for ver pelo diário, essa barra aqui foi a maior dos últimos dias. Então, por ser uma barra de rejeição com volume grande, possível a absorção nessa região, tá? E aí, sendo absorção, fica um alerta que a gente pode ter um cenário aí de volta. Confirmação desse padrão, rompimento da mínima. Então, é muito importante que amanhã, se houver um rompimento da mínima, a gente pode ter um movimento mais forte de fluxo vendedor. Uma outra coisa que eu acho interessante considerar, que eu estava até vendo o Thiago Bizzi comentando, são as bandas de Bollinger, que nem sempre eu olho. Mas parece que está sendo relevante comentar em relação a elas aqui. Do mensal, a gente tem aqui, deixa eu ver as bandas, infelizmente esticadas, né? E que a gente teve aqui no mensal do dólar, movimento lateral. E aí acabou, no mês de junho, fechando acima. Acabou acionando o setup do fecha fora, né? E deu esse fluxo todo comprador, só que já está bastante esticado, a banda já está bem aberta. Esse aqui já é um cenário também indicando de possível exaustão do movimento. A gente viu isso durante a pandemia, não teve outro cenário aqui tão próximo. Olhando pelo semanal, a gente já tem um cenário aqui, como é que a banda está tentando respeitar a todo momento, né? Rompeu, preço voltou, rompeu, preço voltou, rompeu, preço voltou, rompeu, e aí? Vai voltar também? Olhando agora pelo diário, a gente vê um cenário aqui que fechou de forma muito esticada fora das bandas, que também tem sido algo que tem voltado, né? As bandas têm voltado, e aí? Vai voltar também? Acho bem provável do jeito como está fechando. Aqui voltou, então também tem esse indicador aqui extremamente útil para isso. Então, mais um fator aqui para ser um possível trava. Aqui do diário, em relação a médias, beleza, tá longe da média 20, né, claramente, está esticado, longe da média 9 também, então está precisando de uma correção. E aí fechou sexta-feira com esse PFR, lembrando que amanhã vai ter a rolagem do contrato, né? Então, a gente pode ter um gap diferente de um contrato para outro. Então, aqui, deixa eu ver o que mais, do diário, beleza. Do semanal agora, olha como que tá com uma cara meio estranha de um oco bem feio, tá? Mas não posso descartar essa possibilidade de um possível oco. Esse fundo aqui, a gente vê que é um fundo importante. O que foi esse fundo? Essa linha é a nossa linha que era a nossa máxima histórica. Então é um fundo que está tentando respeitar, só que para mim já está indicando fraqueza. Então para amanhã esse fundo aqui vai ser extremamente importante, onde que eu tenho marcado aqui também nesse gráfico oficial. Tirar essas outras coisas aqui. Então, nossa possível região aí de importante é essa aqui embaixo já amanhã, tá? Com essa possibilidade desse oco formando aqui e todas aquelas outras coisas que eu falei de tempos gráficos diferentes. Tem um cenário mais baixista para o movimento, tá? A gente não teve fair value gap nessa queda. Essa queda foi saudável, tá ok. O movimento aqui pode ser um pullback para voltar a cair. Então, um cenário maravilhoso em relação a isso. Pelos 60 minutos, a gente vê que Keltner foi testado na sexta-feira, de forma muito esticada. Por isso que eu estava até comentando, se eu fosse corajosa para operar swing trade, eu estaria pensando em venda. Venda aqui por vários motivos, alvo é lá embaixo. Olha como que o IFR estava. Keltner, última vez que foi testado, aqui, olha a queda que deu depois, 260 pontos. Última vez que foi testado depois também, de alta, né? Olha a queda depois, mais de quase 500 pontos. A queda que foi aqui, se for olhar, 300 e tantos pontos. Então, novamente, estamos diante desse cenário. Indicadores não falham. E aí, média de 20, extremamente divergente, né, da 200. Isso aqui não é uma abertura saudável, já está na hora de convergir, voltar. A gente vê já a média de 20 perdendo força pelos 60 minutos. Então, um cenário aqui bem interessante para voltar a cair. Olhando a VWAP mensal, né, nos últimos dias do mês, tende a ficar próximo da VWAP mensal. Não aconteceu isso no mês anterior. Parecia que ia, mas não aconteceu. No dia 27, aí, 28, via 29, e se afastou demais, a ponto que a VWAP mensal ficou lá embaixo. Lembrando que no mês anterior, a gente também teve essa situação. Fechou aqui, e a VWAP mensal estava aqui. O que aconteceu no mês seguinte? O movimento caiu, e qual que foi o fundo? VWAP mensal. Então, aqui a gente pode esperar também uma possível busca pela VWAP do mês anterior, agora de novembro, né, que acabou o mês. O VWAP de novembro está lá embaixo, em 5,80. Então, tem um espaço aí bacana para tentar cair. São quase 200 pontos. Aqui em relação ao meu gráfico oficial, então, esse caixote é o relevante. Vou agora por 5 minutos, só para relembrar algumas coisas aqui que eu tenho que ressaltar, né? Médias 1,5 não está fácil de ver.
porque elas estão fechando aqui de forma embolada em torno da média 200, né, que é a 20 dos 60 minutos. A gente tem um cenário, então, de médias sem tendência aqui. Amanhã, na abertura, olhando por médias, a gente deve ter um cenário bem complicado. Se abrir com gap nessa região, cenário de média sem tendência. Eu esperaria muito que fosse um gap de baixa, tá? Um gap de baixa seria muito mais limpo de acontecer, muito mais fácil, claro, de enxergar aqui. Aí seria uma confirmação daquele oco, a gente pode esperar as médias descerem e pensar em pullback para a venda, tá? Agora, se for um cenário de gap de alta, eu não consigo comprar dólar. Não consigo comprar dólar mesmo. De jeito nenhum, não dá. E aí eu vou ficar só observando, na posição de observar mesmo, com a minha pipoca e ficar quieta. Essa queda que teve aqui na sexta-feira, eu tava até comentando que o movimento de quinta foi exagerado demais com o fluxo gringo. Então eu estava ansiosa para o fluxo gringo voltar, né? Vai começar a voltar realmente amanhã. Mas sexta-feira a gente teve uma prévia, porque funcionou de 11h30 a 1h o mercado norte-americano. O fluxo gringo, então, começando às 11h30, o que aconteceu? De 11h30 a 1h. Essa queda toda, aqui na verdade foi esse topo, até 1h, aqui, 140 pontos de queda sem tocar na média, reto. E aí depois de 1h o mercado travou. Então foi o fluxo deles voltando, colocando ordem na casa aqui. Porque a bagunça que o fluxo local fez dias anteriores é inacreditável. Então, vamos ver como que vai continuar sendo esse fluxo gringo. Amanhã tem o retorno da bolsa oficialmente, né, integral, nos Estados Unidos. E aí a gente tem então esse movimento aqui travado, tá? Esse aqui, possível caixote que pode talvez deixar o preço travado. Aqui, fora isso, tem um alvos lá embaixo, ó. Olha como que foi esse rompimento aqui, esse fair value gap. Então, tem fair value gap lá embaixo nos 5 minutos. Aquele mega caixote que fez aqui atrás, então o movimento estourou rápido demais. E aí, se cair, vamos ver. Espero mais movimentos de queda. Pior cenário vai ficar lateral, né? Mas alta eu não vou fazer. Não compro. Eu não compro. Não adianta, não compro. 5 minutos estão ancorados para subir. Não importa. O tempo gráfico mensal, semanal, diário não me deixa comprar. O cenário não está deixando. Então não vou fazer compras. Em relação ao dólar, pelo menos era isso que eu tinha que ressaltar do gráfico. E aí, falando em relação ao índice, lembrando, sempre olhar pelo gráfico do Ibov primeiro, tempo gráfico macro, porque a gente não tem gap, né? Não tem essas rolagens de contrato, então bem tranquilo. E que a gente vê do Ibov a longo prazo? Subindo também. Então, assim, dólar e Ibov subindo a longo prazo. O problema é isso. Que aí, se os dois estão subindo, se for colocar na caneta, acaba que a gente está perdendo, né? Porque o dólar também está subindo, né? E aí, por isso que o nosso EWZ lá fora vem caindo, infelizmente. Porque o dólar está subindo mais do que o movimento de alta do Ibov. Enfim, o que a gente consegue reparar? Desde a pandemia, vem formando a CLT. Respeitou esse fundo, não testou de novo, né? Mas temos aqui também a CLT dos topos. Então, a longo prazo, parece ser um grande canal de alta. Os movimentos antes, né, da pandemia estavam subindo bem mais forte. Olha como que eram as tendências, né? E aí, quando começou a pandemia, já começou a ficar um cenário com topo mais próximo do topo novo, do topo novo, do topo novo, do topo novo. Isso não é legal. Se a gente for ver em relação a isso, né, a gente acaba vendo aqui que tem uma possível LT dos topos. Uma LT, essa aqui. Ou seja, algo que antes eram topos, topo, inclinado desse jeito para cima, passou a ficar assim. Isso é um sinal de que a tendência, por mais que esteja subindo, não é uma tendência saudável. Não está naquela força toda. Mas está indo, né? A gente vê que durante ali, meados de 2022, o mercado ficou bem travado. Iniciou 2023 travado. E aí, na época, eu fazia já estudo, postava no YouTube e falava que isso aqui estava com cara de ser um ombro, cabeça, ombro invertido para continuar o movimento de alta. Realmente foi. Só que aí, na época, esse movimento aqui era a linha do pescoço, que precisava romper. E aí, só um comentário. Quando chegou nesse fundo aqui, rompeu 100 mil pontos, foi pânico geral, né? A galera criando um pânico. Só que foi um movimento normal, acabou fazendo um fundo mais alto e confirmou essa figura. O movimento acabou testando 4 meses de alta seguido, foi direto na linha do pescoço. Aí eu comentei que se fosse romper, eu não iria querer que o rompimento fosse daqui agora, porque precisava fazer um respiro para se tornar saudável. Então não era para fazer um rompimento reto.
E aí esse mês aqui de julho do ano passado não rompeu, não renovou nem máxima. Acabou fazendo um pullback. Esse pullback aqui foi um pullback para preencher o favelo gap que nós tínhamos, ó, preencheu exatamente ele. Respeitou retração, médias, e aí confirmou aqui o rompimento do Okoi, de continuidade. O rompimento foi feito uma barra maravilhosa, né, que foi em novembro do ano passado. Só que aí o movimento foi demais. Foi muito forte, porque dezembro do ano passado também foi de alta. E aí pegou a liquidez da nossa máxima histórica. Dezembro chegou a subir muito forte. Então, 2 meses muito forte de alta. Confirmando aqui um pivôzinho. Pivô feito, chegou de forma esticada. Dezembro do ano passado eu comentei. Não espero mais movimento de alta aqui a curto prazo. Precisa de correção, porque subiu de forma muito esticada. Deixou um favelo gap aberto atrás. Não é legal. A máxima de dezembro não tinha sido rompida. Começou o primeiro dia do ano caindo. Que foi esse ano já. Essa queda foi uma queda muito saudável. A alta foi rápido, a queda foi lenta. Só para preencher o favelo gap. Chegou nessa região, fez aqui a preenchimento do favelo gap, tinha retração do movimento, ó, 61 de retração. E acabou formando no mensal um lindo PFR. Foi no mês de junho desse ano. Se rompesse a máxima desse PFR, nós teríamos a confirmação da quinta onda de Elliott para subir. Por quê? Onda 1, 2, 3, 4, 5. E aí, dito e feito, foi confirmado o rompimento, o movimento voltou muito forte. E aí começou barra 7, barra 8. Eu disse que também, para ser um rompimento saudável, deveria fazer um pullback antes de romper máxima histórica. Não fez. E aí acabou rompendo máxima histórica, que foi esse movimento aqui, sem fazer um respiro antes. E aí chegou de forma esticada de novo. O movimento acabou precisando fazer uma correção. Então nem no mês de agosto houve o rompimento da sua máxima. Já começou com setembro já caindo. Porque igual o cenário aqui de dezembro. Igual o cenário daqui também. Então essa queda aqui por enquanto, ela está sendo uma queda muito mais forte do que essa. Olhando pela quantidade, aqui precisou de 6 meses para fazer esse estrago, aqui precisou só de 3. Então, ou seja, está muito mais forte já essas quedas agora. Só que ainda segue um cenário altista. A gente não pode negar que ainda no mensal é altista. Cenário de alta que ainda não foi quebrado. Quando vai ser quebrado, né? Pela teoria de Down. Na hora que o último fundo for quebrado. Qual que é o último fundo? Esse. Na hora que esse fundo for quebrado, aí sim. Aí o cenário começa a ficar ruim. E aí nós temos esse fator aqui, que isso aqui pode ser um afunilamento, ó. LT também subindo, ó. Essa LT aqui tá um dilema agora. Porque se ela está na minha cara agora, e ela tende a ser um suporte, a gente pode talvez esperar um movimento de alta. Só que as 5 ondas de Elliott já estão praticamente formadas. Então aqui é uma fase que vai ficar complexa, é a fase de correção complexa de Elliott. Vai ficar estranha essa região. Muito estranho. Nós não temos favelo gap dessa alta, não tem mais dessa aqui. Não tem nessa aqui, então por que o preço iria cair nesse exato momento? E aí, infelizmente, por isso que olhando pelo mensal, eu espero muito que se for para subir, que não quebre esse fundo aqui. Se quebrar, já era. Aí a gente começa a inverter todo o movimento. Para buscar agora essa LT aqui de baixo, ó. Essa LT que não foi testada desde janeiro de 2023. Março do ano passado. Então, por enquanto, não é uma coisa para se assustar. É para ter atenção, por enquanto, pelo mensal. Por médias, olha a 20 aqui na minha cara também, junto com aquela LT, que pode ser um pullback para voltar a subir. A gente teve aqui, assim, movimento, né? Ancorado, né? A média de 20 subindo bem, ancorando esse movimento. Só que é o dilema, o que vai acontecer? Vai respeitar as 5 ondas de Elliott, agora vai começar o movimento de queda, vai quebrar esse fundo, ou vai respeitar novamente essa média de 20 com a LT e voltar a subir? Se for considerar a retração do movimento, nós estamos exatamente no 61 de retração. Olha o 61 como está tentando fechar. Olha como que fechou o mês, né? Mês de novembro. Na cara do 61. O que aconteceu da última vez que fez isso? Na cara. Deixa eu marcar aqui de novo. A gente teve aqui o teste do 61 e voltou. Pelo menos essa barra lá daquela época de junho foi bonita, né? Essa já não é bonita. Essa é uma barra ainda vendedora. Foi forte, para variar. Olhando por volume, a gente tem aqui do mensal um volume que está abaixo da média, tá? Então, se for olhar por, assim, tendência de Wyckoff, a gente teve um movimento de alta com volume crescente, então
pela teoria deles está correto. E se isso aqui for um pullback, o volume tem que ser baixo. E também está sendo. Então, se agora for voltar ao movimento de alta, o volume tem que ser crescente. Se for pela teoria dele, isso aqui ainda pode ser um pullback, apenas um pullback. Tenho muito medo também disso aqui acabar sendo um cenário de topo duplo, tá? Vai ser confirmado onde? Quando romper esse fundo, junto com a quebra da tendência de alta. Extremamente importante esse fundo, então. Muito, muito, muito importante. Olhando o futuro, olhando o mensal do futuro, pra gente ver se tem confluência, tem. Então, nós temos aqui também esse fundo. Só que detalhe, o futuro, nesse mês de novembro, faltou 1.500 pontos para testar. O Ibov, a distância praticamente parecida também. Então, beleza. Essa sombra aqui, toda essa sombra já é uma região muito forte. E essa região não é qualquer uma, né? Era a nossa linha do pescoço aqui atrás, que foi do Okoi, que depois fez pullback, voltou a subir. Então, é uma região importante. E aí, se a gente for olhar pela questão de busca de liquidez, né? A gente tem um grande risco, sim, de ser rompimento de fundo. Porque pegou a liquidez de cima, tende a pegar a liquidez de baixo. E aí, sabe-se lá o que vai acabar acontecendo depois. Mas isso me preocupa nesse ponto aqui, olhando o mensal. Infelizmente, o estrago que fez esse novembro aqui foi muito ruim mesmo. Mas, do mensal, beleza. E aí a gente vai pro semanal agora. O semanal, a gente vê aqui a média 20 já tá meio flat, né? Foi pra cima, pra baixo, pra cima. Eu não consigo confiar nela aqui. IFR está ok. Só ressaltando que o IFR do mensal está ok também, tá? Não estava aqui em cima, agora tá, beleza. Só que é um ok entre aspas, né? Porque se for ver em relação a fundos mais altos, aqui pelo menos tá igual. Essa interpretação, já estou confusa. Estou confusa nesse fato aqui do que pode vir a acontecer. Porque está igual. A linha do IFR, se tivesse diferente, beleza, mas está igual. Voltando pro semanal, o IFR tá ok, beleza. A gente tem aqui um cenário que, infelizmente, essa alta aqui foi muito agressiva no semanal. Só que ela precisou ter essa sombra para preencher um pouco desse favelo gap que tinha aqui embaixo, ó, testar. Só que subiu de forma tão esticada que aí também criou um favelo gap aqui e rompeu nossa máxima histórica sem fazer um respiro antes. O preço acabou voltando, preencheu o favelo gap desse aqui, preencheu esse aqui que tinha, e aí voltou e aí testou essa sombra tão importante que nós temos, né? Essa sombra aqui tá um dilema. Espero muito que venha respeitar e segurar, porque se houve uma presença compradora aqui, esperaria muito que viesse novamente essa presença. Precisou de 4 candles para subir e esse tanto para cair. Então, ou seja, ainda para subir está sendo mais fácil do que para cair. O cenário vai mudar tudo se romper esse fundo aqui. Do semanal, desculpa, ok, não está na região de sobrevenda, está quase. Fora isso, de gráfico aqui, toda essa região é importante. Do semanal também, a gente vê aqui que tinha uma figura que estava caindo como se fosse uma bandeira para ser de alta, ainda não foi desconfigurada 100%. Essa bandeira aqui acabou fazendo um rompimento que por enquanto pode ser falso, porque teve uma rejeição muito forte no fundo, né, de sexta-feira. E aí pode acabar voltando para cima. Não é uma barra tão bonita vendedora, porque teve muita rejeição. Aqui em relação ao semanal, beleza, deixa eu ver do futuro se tem alguma divergência. Tá ok, também bem parecido, só não teve aquela sombra, né, mas de qualquer forma é região compradora muito forte. Naquela época aqui, a gente teve um Okoi também, ó. E aí aqui foi a barra do rompimento. Então aqui tende a ter presença compradora. Se a gente for somar, né, de barras, isso aqui é uma barra compradora e isso aqui é uma mega barra compradora. Então aqui é a presença compradora que deveria ter. Por enquanto, sem cenário ainda. Aqui do semanal, beleza. Agora indo pro diário. O diário a gente já vê que no fundo de quinta, né, já ficou sobrevendido. E aí, se a gente for olhar só pela questão da sobrevenda, pelo IFR, só da abertura, a gente teve já um movimento de quase 1,20 de alta. O que mais que a gente tem aqui em relação ao diário? A gente tem claramente a figura, né? Só que aí depende agora como que a pessoa vai marcar a figura. Se eu marcar a figura, deixa eu ver como que eu vi alguém marcando. Eu vi a pessoa marcando em relação a... Se ela marcar assim, ó, como se fosse o segundo toque, é a região ainda do canal. É como se o canal não tivesse sido rompido. Se a pessoa marca dessa forma como eu estava marcando, isso aqui é como se fosse exaustão do canal, tá?
e que isso aqui pode ser um sinal de volta. Isso aqui não é legal, esse tipo de canal romper dessa forma. Agora eu vou só corrigir aqui, vou deixar assim por enquanto. Pra mim ainda é um rompimento falso, chegou a cair de forma muito esticada. O movimento aqui, olha a sombra, né, como se fosse a zona de pavio, né? A zona de pavio toda dessa região é importante. Então vou deixar esse canal marcado porque pra mim não houve ainda um rompimento eficaz nessa região. Aqui a gente vê que fechou um belo PFR na sexta. Criou-se um favelo gap, né? A gente tem um favelo gap aqui, um favelo gap aqui. Então todo esse movimento vendedor que foi feito sem um fluxo gringo é um grande desbalanço do preço, tá? E aí com o retorno do fluxo gringo, essa região é extremamente importante. Aqui em relação às médias, a gente vê que a 20 está tentando cruzar 200 para baixo, mas lembrando, 200 está reta ainda. Então ainda sem um sinal claro de movimento. Agora que saiu da região de sobrevenda, a gente tem divergência também aqui, tá? Por mais que esteja caindo, o IFR não está. O IFR não está caindo. Isso aqui é um sinal de divergência. Essa queda não está saudável. E aí esse movimento aqui é o mais forte que a gente teve de queda durante todo esse movimento aqui. Ah, isso aqui também foi. Mas o canal não estava claro antes. Então esse foi o movimento mais forte de queda com uma barra que pode ser exaustão, tá? Exaustão do canal mesmo. E aí tem esse movimento de retorno aqui de PFR maravilhoso. Olhando o volume, olha o volume que foi do PFR, mais forte do que o volume da barra vendedora. A barra vendedora foi o dia que não tinha fluxo gringo. Eles fizeram um estrago com muita facilidade, não tinha liquidez suficiente. Teve uma abertura muito forte desse DI. Quando a gente tem uma abertura muito forte assim, tipo, vamos supor, aqui nem foi tão forte, mas depois acaba voltando também. Mas a abertura aqui foi agressiva demais. Aqui foi. Deixa eu ver quando foi isso aqui. Foi nesse ponto. Acabou sendo realmente de venda, mas foi muito agressivo essa abertura. Quase cruzou nesse ponto. Infelizmente acabou não sendo. Só que o volume de cesta aqui, com a barra, isso aqui pode ser indicação de absorção, tá? Briga, comprador começou a aparecer. Não deixou o preço andar tão fácil. Já na quinta, não tinha comprador. Era só venda, só fluxo local. Então, vamos ver se coloca ordem na casa, tá? Aqui, se for ver em relação a esse pivô que fez de baixa, marca do topo com fundo, a gente tem o primeiro alvo cravado também. Que mais aqui em relação... Deixa o futuro, tem alguma divergência. O futuro não fechou um PFR tão bonito, né? Mas a gente tem que considerar o movimento do Ibov. Aqui em relação à média, a VWAP na verdade eu vou falar depois, mas o IFR, tudo é a mesma coisa que eu disse. E aí agora em relação aos 60 minutos, a gente tem um cenário, olha isso, Keltner, cravado, 60 minutos. Por isso que eu falei, se eu tivesse coragem, eu compraria índice de swing e venderia dólar. Cravado o Keltner, olha o afastamento da média 20 com a 200. Olha o IFR. Olha o LS ativo, que não é normal, né? Isso no 60 também. Então, um movimento extremamente esticado. Extremamente esticado. E aí ele começou a fazer um pivôzinho de alta. Só que esse pivô aqui é um pivô falso, porque ele está abaixo da 20. Então, o rompimento da 20 seria muito importante para ser um verdadeiro pivô. Aí seria bacana. Por VWAP, 60 minutos, deixa eu ver aqui se a média também tá a mesma coisa. A gente tem um rompimento já da 20, não foi confirmado, mas tentando. VWAP mensal também se afastou do preço nos últimos dias. Estamos aí a uns 3 mil pontos de distância. A gente tende também voltar, talvez, para VWAP mensal. Temos também aquela questão, né, de imagina só quem está comprado, né? Se esses últimos dias simplesmente o movimento caiu muito forte. O ajuste só vem caindo. Quem está comprado só vem se prejudicando, né? Infelizmente. Então, o cenário aqui em relação aos 60 minutos, deixa eu ver qual layout que eu estou usando. Estou usando esse aqui. Eu vou deixar em relação a esse caixote. Esse caixote eu acho importante que foi desse fundo aqui atrás, antes de fazer esse pivô de baixa. Porque se for um pivô, aqui pode ser talvez uma nova trava. Então, o caixote aqui é importante. Essa LT aqui atrás, eu vou só ajustar ela. E vou deixar ela agora nesse ponto aqui. Deixa eu voltar para os 60 minutos. Vou deixar nesse ponto mais ou menos aqui. Essa região. E essa outra LT que eu tinha marcado. Porque estava parecendo que isso aqui era um grande alargamento. Um grande alargamento.
Então LT importante. Foi uma LT importante. Aqui foi uma troca de polaridade, nós estamos exatamente nela agora. Então vou ter que deixar ela marcada também. Vou ter que deixar marcado. Então nos 5 minutos eu não vejo mais nada interessante de marcar aqui pra baixo, tá? É o fundo, claro, aqui da nossa correção. Mas desse movimento aqui, não acho relevante. Tá tentando fazer um pivô de alta, está tentando romper a 200 do 5. Vai subir com dificuldade, infelizmente. Tem favela gap lá de tempo gráfico maior para subir, para preencher. Tem um desbalanço absurdo lá em cima. E por enquanto essas marcações mesmo. Aqui tá com cara, né, de Okoi, que acabou confirmando na sexta. Se eu marcar a projeção do Okoi da cabeça com a linha do pescoço, tem alvo justamente nessa região, que era o nosso fundo importante. Então a gente pode esperar um movimento aí de alta, espero que sim. De gap amanhã, possibilidade de gap. Gap dinâmico. Se fosse gap dinâmico, seria de baixa, né, no caso. Eu não vejo cenário bom para vender. Pensar em alta seria melhor. Um gapzinho de alta aqui seria ótimo. Ia romper essa região, esperar a média de 9,20 subir, pensar em pullback para comprar. Seria ótimo. Bem melhor para alta. Agora, o pior dos cenários é o movimento voltar e ficar travado nessa região. Aí complicou, porque sexta-feira não foi uma tendência limpa, tá? Foi uma tendência suja. Muito candle de rejeição, faltou pivô claro aqui, fundos muito próximos, horrível. Então o cenário pode acabar ficando um lateral. E não seria estranho, tá? Porque se for ver pelo Wyckoff, depois de uma mega tendência de baixa, né? Isso aqui pode ser uma região de acumulação. Olhando por pernadas de Elliott, deixa eu ver se também teve. Não é legal, né? Olhar pernadas de Elliott mercado travado, tipo canal. Mas essa queda não teve, tá? Só foi reto. Caiu reto. Não teve pullback. Aqui não foi pullback de média. Não foi. Agora que fez e quando fez já voltou. Já quebrou as médias. Então não confiei nesse movimento aqui de baixa. Acabou sendo sem fluxo gringo, né? E aqui, em relação aos 5 minutos, então essas marcações que eu acho relevante. Para amanhã. Depois eu vou ajustando durante o pregão. Em relação ao VWAP, só lembrando, o mensal tá lá em cima. Já começando dezembro aí, vamos ver como que vai começar dezembro. Pelo menos o fechamento aqui da 20 foi acima da 200, isso é bom. E deixa eu ver o que mais em relação ao índice, isso. E aí falando em relação a algumas empresas, né? Vale, Petro, etc. Vou ter que ativar o Ctrl J, Ctrl K. Então, para olhar ações, né? A gente tem que fazer isso. Então, vamos ver se vai carregar. Carregou. A gente tem aqui, eu esperava, né? Pelo menos da Vale semanal, fechar um candle engolfando um candle da semana anterior. Acabou não fazendo isso. Só que segue sendo uma região que tem muita liquidez, tá? Já era para esse fundo estar reagindo há mais tempo. Reagia forte aqui atrás, aí começou a reagir fraco, fraco, aí reagiu forte, mas depois fraco, fraco, fraco. E aí tá testando muito. Esse suporte não está tão forte quando antes, né, era. E aí esse fundo aqui ainda está dentro dessa barra mais forte vendedora, né? Infelizmente. Eu não gosto muito de ficar olhando o gráfico da Vale, é mais confuso. Já da Petro, o movimento está mais claro aqui. Sabe o que parece? Olhando o semanal, ainda é um caso aqui, né? De resistência máxima histórica, só que isso aqui é uma figura que pode ser de continuidade, é um triângulo ascendente. E isso aqui pode ser apenas o pullback da semana para voltar a subir. Ou seja, se rompesse reto, não seria saudável. Isso aqui parece um pullback para voltar a subir. Tá com cara, tá? Se for para olhar o diário, olha o movimento com cara de pullback. Com cara de pullback para voltar a subir e estopar a galera aqui da máxima, né? Que vende aqui Petro na máxima. Cenário, por enquanto, respeitando essa LT. Quando chegou nesse fundo aqui, eu comentei que essa LT Price Action estava muito forte. Aí subiu, assim, muito forte. Agora tá região de resistência, era para respeitar, tá respeitando e agora tá com cara de pullback para romper ela. Já o IFNC que é o espelho do índice, o que me preocupa, o IFNC já fez o topo duplo. E aí já rompeu esse fundo. E fudeu. Só que é um fudeu entre aspas, né? Porque se for ver, tínhamos aqui um favela gap, um restantezinho para preencher. De retração, 61 já foi rompido aqui. Se for marcar desse, ainda tem retração para respeitar. Queda forte. Eu torceria muito para isso aqui não acabar refletindo no índice, hein? Porque o IFNC está sendo um espelho desse índice. Olha a média 20 se foi rompida, o mensal não é fechado abaixo da 20 desde o ano passado, o setor bancário.
Tinha divergência de IFR, renovou máxima. Aqui tava igual. Então o movimento de alta era estranho mesmo. Só que essa queda tá tão triste. Se for ver o semanal, olha o que foi esse sangue, né, de sexta, essa semana. Mas pode ser uma barra de exaustão, porque veio de uma queda que estava muito tranquila e de repente pancada. Que ficou sobrevendido, numa região que rompeu o fundo de forma muito esticada. Então, torcer para ser um movimento de exaustão e a FNC agora começa a subir, porque desde aí de... Essa queda toda só teve uma semana positiva praticamente. E aí torcer, porque tá sendo um espelho do movimento do Ibov. Já os DIs, né? Que cenário complicado. Os DIs aqui de 2029, pelo menos. A semana também teve Faria Limer aí chorando no banheiro. Mais um dia com uma alta que foi uma alta muito absurda. Olha a volatilidade que teve, olha o tamanho do candle. Numa região que já vinha subindo, tá com cara de exaustão. Uma barra dessa absurda desse jeito, olha como foi essa barra aqui atrás também. O movimento ficou travado, depois caiu. Travou, caiu. Olha essa barra aqui também. Voltou. Então eu esperaria um movimento assim. Rompeu essa máxima aqui, estopou a galera que estava vendendo em DI. Acabou renovando máxima, né? Que não chegava aí desde quando começou a computar esses dados do DI de 2029. É a nossa máxima, bateu máxima aí. Se for considerar esse pullback que fez, esse pullback foi um OCOI de continuidade, marcado esse fundo com esse topo, o último alvo cravado lá em cima. Região importante, 14,5 de juros. Região muito forte, possível exaustão, assim, absurda. Renovando máxima com topos mais baixos do DI. Inclusive o topo mais recente que estava fazendo aqui ainda está mais baixo no IFR. Então o movimento não está saudável. Olha onde que foi longe da média 20, longe da 200. Não está saudável. Pode continuar subindo, mas eu não pensaria aqui em movimentos saudável, tá? Desse pivô que fez aqui para cima, marcando projeção também, a gente tem um 100% também cravado com sucesso essa semana. Não tinha cravado antes, cravou agora. Então, confluências aqui de alvo importante. Pegou liquidez, né? Pegou liquidez. E aí não tinha fluxo gringo também. Vamos ver o que o fluxo gringo vai fazer agora. Falando aqui do gráfico nosso, beleza. Agora falando lá fora. Aqui em relação aos gráficos lá fora. Comentando em relação ao S&P, porque pode interferir muito o movimento daqui, mas infelizmente é o local que está mais interferindo mesmo. Porque o S&P só segue subindo, subindo e subindo. É uma subida que não me conforta ainda, porque por mais que esteja subindo, e o último pullback foi horrível, o IFR ainda está divergente, então não é uma alta saudável. Se for olhar no mensal aqui, mensal do S&P, barra forte, esticado, longe das médias, também com divergência de IFR. Esse topo aqui é mais baixo que esse, porém o IFR, esse topo é maior do que esse. Então divergências aqui estranhas. Mas ainda segue subindo. Dow Jones também acabou renovando máxima aí esses últimos dias. Nasdaq também, mas Nasdaq não, pelo menos o setor de tecnologia já está perdendo essa força, porque se for ver em relação ao relatório das empresas, a maioria das empresas do S&P, que inclui também o Nasdaq, né, porque Nasdaq é o setor de tecnologia, ou seja, só empresas focadas nessa parte, a gente tem o lucro das empresas caindo e o S&P está subindo. Que estranho, não bate essa alta, ainda não bate, é um movimento muito especulativo. Dólar fez um movimento de queda, só que a gente não surfou essa queda. Que corno, né? Dólar corrigindo depois de um mega movimento de alta, desde quando começou a redução de juros nos Estados Unidos, que foi aqui embaixo, e da vitória do Trump. Foi pancada atrás de pancada do dólar lá fora. Então o dólar, assim, subiu em todas as moedas, se for comparar. Chegou num ponto de resistência, essa resistência lá de trás. Cadê? Lá de trás. E aí começou a corrigir. A subida já começou a ser divergente, né? IFR mais baixo, subidas altas. E aí começou a corrigir. Só que a gente não começou. A gente não surfou esse movimento essa semana. Olha que linda essa queda. A gente não surfou. O nosso IWZ, com o Ibov dolarizado, aí vem um BO, né? Infelizmente rompeu o fundo que eu não queria. Mas vamos ver o que é para trás, o que a gente pode analisar. Está em região de sobrevenda, tá? Região de sobrevenda. Olhando aqui para trás, deixa eu ver se vai carregar. A gente tem outro fundo relevante, que é esse daqui, que foi exatamente nossa região da mínima, né, de sexta-feira. E aí, o mercado americano abriu, então, 11h30 foi até 1h.
E a gente teve aqui, por mais que tenha aberto com gap de baixa, olhando pelo EWZ, né, que a EWZ calcula Ibov com dólar. Então, se Ibov caiu e dólar subiu, aí disparou o movimento de queda lá fora do EWZ. A gente tem um movimento que mais tem aberto com gap de baixa, foi um movimento de alta da abertura até quase o fim do dia. Então, uma correção aqui, que está sobrevendido, tá? Região de suporte. Esperaria aqui um possível movimento de correção de alta para preencher esse gap aberto aqui. Hang Seng, China, travado. VIX, calmo demais essa semana. Estresse foi aqui mesmo. Brasil. Minério de ferro travado nos últimos dias. Petróleo, travado. Está na região de 70 dólares. Lembrando, 70 dólares é um custo mínimo, né? Que é tipo custo mínimo para se produzir petróleo. Então está num ponto muito importante. Já tem alguns desde setembro. O ouro, só passando aqui comentando, fez um pullback desse canal que eu tinha marcado. Ó, esse canal de alta que começou lá atrás. Travado, tá ok, parado, agora sem médias em tendência. Os juros americanos caíram, olha isso, essa semana, fez um topo duplo e a gente não surfou o movimento. Olha essa queda linda do 10 anos, de 2, de 30. A gente não surfou a queda. O Bitcoin tá travando, pra mim isso aqui é contagem, tá? Contagem. Pullback agressivo, temos aqui os fatores todos necessários, agora está formando aí o candle do diário de possível continuação e rompimento de máxima. Atenção, diário. Petróleo não, a Petro, né? Nossa DR lá fora, em médias, travado. A Vale, pra mim, me preocupa justamente porque rompeu essa mínima. Então, vamos ver como que vai ser o fluxo gringo, porque pode ser um rompimento falso do fundo. Se a Vale sobe, Petro também e FNC, nós podemos ter um movimento maravilhoso de alta aqui essa semana. Já Itaú, infelizmente, setor financeiro, olha como que sentiu, né? Olha a queda do Itaú. Aqui, que é o carro-chefe ali do setor financeiro. Se for olhar em relação a fundo, esse é o nosso fundo. Então tem um espaço ainda. Um gap muito aberto. 6,5 de baixa. Complicado. Fora isso, dos outros ativos aqui, ok. Aí falando de notícia essa semana, tá? Primeira semana do mês sempre é mais polêmica. E detalhe, é a última semana, o último mês com notícias importantes dos Estados Unidos para fechar o ano de 2024. Mas segunda-feira geralmente já é aqui um dia que é tranquilo, tá? É boletim Focus Brasil. De notícia, tô falando que é tranquilo. Então não tem nada que... Tem até PMI, tá? Tem PMI 11h45 e meio-dia Estados Unidos. Só que o mais importante amanhã vai ser o retorno oficial do fluxo gringo. Mais importante. Meio tentar colocar ordem no que aconteceu nessa semana passada. Mas então notícia, 11h45, meio-dia. Terça-feira, PIB do Brasil na abertura, então já vai ter o gap precificando ali. Ofertas de emprego JOBS, que é como se fosse uma prévia também do payroll, que vai acontecer na sexta. Pode ser importante, mas não é de agitar. Quarta, abertura com notícia, o gap vai precificar, mas é local essa notícia. Variação de empregos, 10h15. É uma prévia do payroll, pode talvez agitar, tá? E depois tem 11h45... e meio-dia. Só que ainda as notícias mais importantes para mim vai ser sexta-feira. Tem discurso do Powell, pode ser um discurso importante porque é os últimos aí do ano, né, praticamente. Quinta-feira, temos aqui, não é de movimentar, produção de veículos, não é importante. Seguro-desemprego dos Estados Unidos não é de movimentar, tá? Sai toda semana, a não sei que venha com uma outra coisa importante, mas não tem. E aí não tem mais nada aqui relevante. Sexta-feira, aí sim, é o dia do payroll. Só que nos últimos meses não está agitando. Só que, ano passado, o último payroll do ano agitou. Então, tomaria cuidado que é o último do ano. E ganho médio por hora, relatório e taxa de desemprego. São 3 que vêm juntas. Então, tem que ficar de olho aqui que sexta-feira é 10h30, tá? Outra coisa em relação à curiosidade, né, do Ibov. O Ibov vai rolar o contrato, dia 18/12. E no dia 27, né? Dia 27 na quarta, 27 e 28, aumentou muito a posição de interesse para manter o Ibov acima de 125 mil pontos, tá? Então aqui, ó, posição bem interesse aqui, forte para cima de 125. Qual que é o preço do Ibov nesse exato momento? Se a gente for olhar, abrir aqui o gráfico. Fechou, né? Chegou a ficar a 120, 124 praticamente.
e tá voltando a ficar acima de 125. Então, eu não estranharia se esses próximos dias for um movimento altista, tá? Tá aumentando aqui o fluxo de compra para cima de 125 mil. O dólar foi normal bastante esse movimento esses últimos dias, porque eu vinha comentando, deixa eu ver aqui, que tinha muito interesse dias atrás para jogar o dólar lá para 5,85, depois de 5,85 era R$ 6, depois de 6,50 e chegou, e foi. E aí chegou no dia 27 na quarta, dia 28, olha o tanto de posição que subiu de compra, né? Para esses pontos aqui até sexta-feira. E aí amanhã vai rolar o contrato, já vai mudar todo esse cenário aqui, a gente vai poder ver o que vai acontecer. Fora isso aqui, falando em relação às posições em aberto, sigo ressaltando que o gringo está comprando ainda a bolsa. Bolsa no sentido do índice, tá? Pode estar vendendo ações, mas aqui índice está comprando o índice. Então essa queda para mim não mudou o cenário, que ainda é apenas um movimento de correção. Então eu preciso deles invertendo para venda, porque senão vai ficar extremamente estranho eles comprando, sendo que é eles que levam o movimento no geral. Outra, falando de algumas coisas aqui da semana, tá? Que tivemos coisas que eu achei no Twitter. Deixa eu abrir aqui. Gráfico, de curiosidade, Cacau, né? Cacau que eu até falo nas aulas, voltou a subir novamente, mas final de ano é normal que venha subir. A maior alta em 5 meses. Aqui o nosso EWZ, se a gente for olhar, isso aqui é um perfil estrangeiro, tá? Um perfil estrangeiro que tem aí quase 250 mil seguidores só no Twitter. Perfil estrangeiro postando o EWZ, falando que o EWZ está numa região de possível suporte mínima desde abril de 2023. Então, se a gente for ver, possível suporte aqui pode ser uma atração para compradores, né? Outra coisa que a gente teve, enfim, o Pacheco, né, na sexta-feira, chegou a fazer um comentário em relação ao fiscal aqui do Brasil. E aí dizem que foi por isso que o dólar caiu. Mas é aquilo, na hora que o Pacheco falou, tava abrindo um norte-americano. Então o fluxo gringo chegou na hora. E aí ele basicamente disse que se tratando de política fiscal, é preciso afastar o medo da impopularidade que constantemente ronda a política, né? Nesse sentido, é importante que o Congresso apoie as medidas de controle, governança, conformidade e corte de gastos, ainda que não sejam muito simpáticas. Isso é importante. Inclusive, outras podem ser pensadas, pois esse pacote deve ser visto como o início de uma jornada de responsabilidade fiscal. A questão de isenção do IR, que isso aqui foi, assim, complicou, né? Embora seja um desejo de todos, né, não é pauta para agora e só poderá acontecer se e somente se tivermos condições fiscais para isso. Ou seja, aquela ideia da isenção do IR, quando o Haddad comentou no discurso, não tinha sido nem discutido e aprovado. Tem que passar pela casa, tem que passar pelo Congresso. Então, assim, acho que exageraram bastante, sabe? Exageraram bastante. E aí jogou um balde de água fria, quer dizer, na verdade quente, né? Pra poder o dólar também a reduzir. E isso me lembra muito também, né? Lembrei disso aqui lá em 2022, quando a primeira-ministra dos Estados Unidos, do Reino Unido fez a mesma coisa, tá? A ideia lá, quando ela fez o anúncio, foi de aumentar os gastos e reduzir os impostos. Ou seja, reduzir a arrecadação. E simplesmente disparou a queda da Libra em relação ao dólar naqueles 3 dias seguintes. Caiu quase 8,5, tá? Contra o dólar. E basicamente o discurso é populista, né? De facilitar a questão de redução de impostos. Só que isso prejudica a arrecadação e aumentou os gastos. Então está sendo muito comparado, tá? Os estrangeiros estão comparando muito o que aconteceu no Reino Unido com o que aconteceu aqui. No fim, o que aconteceu lá não foi pra frente. E aqui pode ser isso também, tá? Porque se for ver em relação aqui, vem o Congresso, que não foi só o Pacheco, foi o Lira também, Arthur Lira. Também fizeram comentários, jogando um balde de água fria com o discurso do Haddad. Outra coisa que vocês viram, né, que infelizmente o Trump meio que fez uma ameaçazinha ao BRICS, né, que é o Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e também agora tem alguns outros países, mas a composição aqui da letra, né, são pelo menos esses países, meio que fazendo uma ameaça para que esse bloco, que inclusive está o Brasil, não negocie entre si com a moeda única ou que crie uma moeda para esse bloco, que use o dólar, porque senão vai ser taxado 100% dos seus produtos. É engraçado porque, tipo, se vocês forem estudar a fundo,
Qual que é a ideia do Trump? Se eles fizerem isso, né? Se a gente fizer isso, vai taxar os produtos desses países em 100%. Ou seja, se os Estados Unidos, alguém ali precisar importar produtos dos países que faz parte desse bloco, vai ser taxado em 100%. Aí você pensa, é ruim para lá, né? É, em parte, mas também é ruim para quem está exportando o produto. Vamos supor que é a China. A China é uma das maiores exportadoras de coisas para os Estados Unidos. E é muito engraçado como que eles criticam, adoram meter o dedo em tudo que tem China, né? Inclusive, eu adoro um vídeo que lá na época da política do Trump, da eleição, a primeira eleição dele, ele estava criticando os produtos, falando que vai importar tudo, que vai bloquear tudo que vem da China, que não sei o que, não sei o que. Aí chega um entrevistador e olha a camisa, o boné, todos os itens ali usados para o discurso, né? Tipo boné, escrito Donald Trump e tal. Na hora que você olha de onde que foi fabricado, todos eram da China. Então, assim, é uma hipocrisia em muita parte. Hipocrisia. E aí, nesse ponto, se começar a taxar 100% de todos os produtos que vêm desses países, para quem está precisando comprar, né, vai escolher de país que é mais barato, que não tem esse imposto. Só que aí vem o BO. Muitas coisas você não vai encontrar com qualidade e abundância. Coisas que esses países aqui, principalmente China, a Índia também, Brasil, tem para oferecer. E aí é uma ameaça que, assim, é complicado. Como que Rússia, China, principalmente, vai reagir? Porque a gente sabe que nós, Índia e África do Sul, e os outros que entraram recentemente, são muito, assim, pacíficos, né? Isentos de dar algum palpite. E eu acho que o Brasil vai ficar isento disso aqui, de dar algum palpite. Só que como que China e Rússia vai reagir em relação a isso aqui? Porque a Rússia, né, a moeda russa, vem desvalorizando bastante, bastante. Foi a pior moeda, a gente só não perdeu para ela nessa semana. Muito pela questão dos gastos em relação à guerra. E aí vem como é que fala? Essa imposição em relação ao dólar que tende a desvalorizar mais ainda a moeda russa. Como o Putinho vai reagir, né? Como que vai? Outra questão, se a gente for colocar o gráfico DWZ comparando com o S&P, ou seja, o S&P só está subindo, né? O DWZ infelizmente está caindo. A gente chegou num patamar que nós estamos em região suporte também, tá? Então, comparando um gráfico com o outro, a gente tem aqui um fundo. E aí, esse fundo? O que vai acontecer? Compra ou vende? Um comentário interessante para vocês verem também, que não é só aqui que a gente está sofrendo, olha a moeda, o euro, né, em relação ao dólar. O euro também vem se desvalorizando desde 2009, né, a longo prazo. Isso aqui parece um canal para voltar a cair. Olha que queda horrível, né? Que queda horrível. Outra coisa, ó, o Lira, né? Que qualquer outra iniciativa governamental que implique em renúncia de receitas, ou seja, largar impostos, isenção de imposto de renda, por exemplo, será enfrentada no ano que vem e após a análise cuidadosa e, sobretudo, realista de suas fontes de financiamento, porque tem que ter alguma outra ponta que venha como é que fala? A bater o que você está deixando de receber. Então, a casa não vai deixar passar tão fácil. O Congresso não vai. Aqui, novamente, a Morgan, né? Morgan fazendo o desenho do dia. O Pacheco, novamente, comentou na sexta que a reforma do IR só vai acontecer com condições fiscais. Outra coisa que eu estava comentando isso com vocês na semana passada, que muitas pessoas, quando viram aquele anúncio, não entendem o que realmente precisam saber, qual que é o impacto da questão do imposto de renda. E aí, isso aqui é o que eu também acho. Que, ó, na minha opinião, quem é totalmente fora do mercado, totalmente fora. A preocupação com a economia se resume em inflação de alimentos e emprego. Eu concordo. E aí, as pessoas ali, eu acho que entendem que o dólar dispara ou os juros caem, que tem efeito político, etc. Então, assim, mas imagine pessoas totalmente fora mesmo. Não vale a pessoa que é professor de astronomia, mas tem uma carteira de fundos imobiliários. Eu tô falando pessoa fora, não tem noção, no máximo é a poupança que a pessoa conhece. E sim, para essas pessoas é só inflação de alimentos e emprego. Ela não vai entender mais nada. Então aquele discurso foi extremamente populista, para realmente marcar cravada ali a próxima eleição. E, lembrando,
Saem da bolha de vocês, porque o Brasil é composto por maioria das pessoas que não entendem de porra nenhuma. Então a gente pode achar, interpretar uma coisa, porque a nossa visão, a nossa bolha do mercado financeiro é uma coisa. A bolha que tá fora, que não entendem, discurso aquilo ali foi maravilhoso, gente. Vocês não têm noção. Mas é aquilo. Não fazem noção do que realmente está acontecendo por trás, né? Outra questão aqui. Só comentando, moeda. O que mais essa semana que eu vi de interessante? Isso aqui, imagem. Isso aqui sempre se repete, sempre. Nós estamos numa fase que eu vejo, né, pelos comentários aí, pra mim, tá? Tá de ou pânico ou desânimo. Assim, é só comentários negativos, é ruim, vou sair daqui, vou mudar de país, não vou morar mais aqui não. Fechou, acabou o Brasil e isso, aquilo. É nesses fundos que grandes oportunidades acontecem, tá? Quando o Ibov rompeu 100 mil pontos, foi a mesma coisa. O povo fazendo evento, churrasquinho dos 90 mil pontos, porque o 100 já tinha cumprido, né? Agora 90. E o 90 não chegou. 90 mil não chegou. Então o desespero está começando de novo. Cuidado com esse movimento aqui. Que aí, quando começa a alta de novo, o local começa a atrasar o movimento para pensar em compra. Vai começar a pensar em compra aqui. Só que aqui já é hora para se pensar em movimento de realização. É igual o movimento de alta. Inclusive, Estados Unidos está nesse movimento, tá? Aqui de emoção, euforia, bora comprar bolsa. Eu vi, inclusive, dados na semana passada que a maioria dos norte-americanos que tem investimento está alocado, a maioria em ações. Olha como que estão alocados, maioria em ações, com um otimismo absurdo. E as empresas nos Estados Unidos, do S&P, seguem com o lucro caindo. E mesmo assim o mercado está subindo. E tem divergência de gráfico, IFR, enfim. Aqui é uma outra coisa, comentário do S&P também. Que se for olhar gráfico, né? Gráfico aqui, o semanal. Se for olhar o semanal aqui, a gente tem uma LT passando. E se for olhar em relação a esse indicador, olha como se fosse uma mega sobrecompra, né? Passou pelo segundo nível aqui. Como se fosse o segundo andar de sobrecompra. E isso não acontecia desde 2002, que não tem dados aqui para trás agora. Então, assim, coisas muito estranhas. Aí se for juntar com gráfico, isso aqui pode ser uma LT para voltar a cair. Outra coisa... aqui que eu vi... Deixa eu ver o que mais. Essa comparação pode ser, né? Do 1987 com 2004. Esse aqui é o gráfico, então, de 87. Olha a disparada do Dow Jones. Olha o ano atual. E na mesma época, subida insustentável. Olha a queda depois. O que né? Imagina o que vai acontecer se a gente for ver essas crises, enfim, possíveis, sei lá. Será que agora dessa vez vai ser motivo de guerra global, alguma coisa? O que vai ser? Outra coisa aqui que a gente, por curiosidade da França, tá? O risco de dívida ali subiu no maior valor em 12 anos. Então, França, que é um dos países carro-chefe também da zona do euro, junto com a Alemanha e Reino Unido ali, está batendo aqui valores importantes. E aí é nessas crises que possíveis conflitos aumentam, né? E aí situação complicada. Aqui lembrando, né? Nós estamos em situação de pânico fiscal, igual aconteceu aqui e aqui. Então, pânico fiscal, estamos nessa região de novo. O que mais que eu cheguei a ver? Essa imagem aqui, 26 de novembro, reforçando a questão que o S&P, imagem linha branca, subindo. Então, nós temos todas as questões aqui em relação a empresas, de lucros, não sei o que, tudo ruim. Tudo ruim aqui. Então, o cenário não está normal. Só comentando, então, reforçando a ideia que a moeda russa aí está no seu maior, no nível mais baixo da história em relação ao dólar. E isso, o conflito ali pode ficar complicado. Sabe-se lá o que vai acontecer nos próximos capítulos. Com a entrada do Donald Trump agora no poder nos Estados Unidos, que a gente sabe que os Estados Unidos têm grande poder de interferir nessas situações, ou de prejudicar mais ainda, né? Sempre mete o dedo para incentivar guerras em alguns locais. Aqui, fora isso, basicamente a mesma coisa de sempre, mas o foco de amanhã vai ser esse retorno do fluxo gringo.
E não esqueçam de ver aqui o vídeo do Vlad, porque. Deixa eu carregar. É porque ele vai atualizar estatisticamente algumas coisas em relação a dezembro, com anos de meio de mandato, vai comparar outros ativos também. E a gente teve um movimento muito importante essa semana, então eu sei como que ele vai falar, tá? As projeções dele, mas eu acho muito importante comparar o que ele fala com o que eu também acrescento, porque pode ser um combo muito importante, beleza? Então, basicamente, isso aqui para essa semana, muita coisa, e semana ainda importante para tomar cuidado. E vamos ver como é que vai ser.